O que acontece em nossa diocese ganha destaque na mensagem. Está no ar, Diocese em Movimento. A apresentação, Ana Lúcia Ferreira. Olá, bom dia. Já estamos de volta com mais uma edição do programa Diocese em Movimento, aqui pelas ondas da Rádio Mensagem. Hoje mais um sábado e o programa Diocese em Movimento tem a produção e a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a coordenação de jornalismo de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Antônio Márcio Buim e a direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a partir de agora a Rádio Mensagem, a rádio da Diocese, abre espaço para divulgar os fatos e acontecimentos que envolvem os ouvintes da nossa Diocese. A Diocese hoje composta pelas cidades de São José, também Jacareí, Garatá, Monteiro Lobato, Paraibuna e Santa Branca. Diocese em Movimento, um programa de formação e informação. Já estamos no ar. Mensagem. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, muito importante para a igreja no Brasil e no mundo. A gente começa falando aí do sínodo convocado pelo Papa Francisco para a questão da Amazônia. Esse sínodo já foi colocado aí algum tempo atrás, né, no ano passado, e acontece nesse ano, no mês de outubro. E é claro que a igreja se mobiliza já há algum tempo para realizar esse sínodo no Vaticano. E até lá, a igreja local, a igreja particular da Diocese, também vem trazendo essa realidade através de alguns eventos realizados pela Comissão Socioambiental da Diocese. Estou falando de 2 eventos pontuais que acontecem a partir do dia 23 de setembro, que é a Semana Vale Paraibana de Estudos sobre a Amazônia e, na sequência, o Pró-Sínodo para a Amazônia, ambos realizados pela Comissão Socioambiental. E para falar desse assunto, a gente recebe, mais uma vez aqui na Rádio Mensagem, o Luciano Machado, que representa a Comissão Socioambiental da nossa Diocese. Luciano, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, viu? Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Mensagem. É um prazer estar aqui novamente. Luciano, eu falei certinho, o que motiva esses eventos é justamente o sínodo convocado pelo Papa? Isso, exatamente. Nós pensamos esses eventos justamente para podermos divulgar as intenções do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para a região amazônica, né? Então, ele está chamando, né, todos os bispos da região amazônica para a discussão da evangelização nesse território. E foi um processo, está sendo um processo, muito bonito, de consulta às bases. Foram feitas muitas e muitas reuniões, né? São 9 países que compõem a região panamazônica, e esse clamor que vem das bases, esse clamor que vem, né, dessa realidade, vamos dizer assim, tão diversa que é a Amazônia. Na verdade, a gente nem tem muito presente essa realidade diversa que é a Amazônia, né? Então, além, né, de ser formada aí por 9 países, né, cada um desses países tem ali as suas etnias, as suas culturas locais. Então, é um território muito vasto, né, tanto da parte, assim, se a gente pensar a questão de quilometragem, né, quilômetros quadrados, né, é uma região muito diversa culturalmente também. Então, o Papa Francisco, ele pensa os desafios, há muitos desafios que a igreja tem nesse espaço, tem nesse local, e a gente precisa se debruçar sobre esses desafios, né? Pensar esses desafios, buscar soluções, mas isso tem que ser feito a partir de uma consulta com a própria comunidade local, com as comunidades locais. Então o Papa não está apenas convocando os bispos até Roma, mas ele fez, né, ele teve todo um trabalho, né, várias equipes, a REPAM, né, que é a Rede Panamazônica para Evangelização, e também teve um outro trabalho também envolvendo os próprios bispos, né? Então foi um trabalho conjunto da REPAM, junto com os bispos da Amazônia, para identificar todas as problemáticas dessa região. E daí, né, agora sim, foi feito todo um documento, um relato de todas essas questões, e está sendo levado a Roma para em outubro serem discutidas. E é isso que a gente quer apresentar aqui,
né, desmistificar também o que é o sínodo, né, e conversarmos sobre a nossa responsabilidade nesse processo, a corresponsabilidade, né, e as relações de interdependência, porque também pensando na questão física da Amazônia, ela precisa ser protegida, né, e qual o nosso papel diante dessa questão, né? A Amazônia é o pulmão do mundo, né? Isso ninguém discute, a quantidade de árvores que nós temos lá é até difícil de contabilizar, quiçá de entender, né, Luciana? A gente que está aqui na Grande São Paulo, essa loucura toda, é uma região tão grande, tão extensa, que só quem esteve lá numa realidade de evangelização consegue dar essa dimensão para a gente. A gente teve aqui recentemente no programa Diocese em Movimento o padre França, que veio falar dos 25 anos da missão da Diocese lá. A Diocese mantém missionários há 25 anos lá evangelizando o povo, mas é uma situação extrema. Hoje nós temos lá o padre Fabiano, ele melhor do que ninguém pode falar disso. Então, assim, é tudo muito gigante, é tudo muito longe, e isso, o fato dessa grandiosidade chama a atenção do Vaticano, da Igreja Particular de Roma, para a evangelização nessa região que envolve 9 países. Agora, você disse uma questão, né? São 9 países, não só o Brasil, e também o Papa convocou esse sínodo, não foi esse ano, foi até antes desse governo que nós temos hoje, né? Sim, exatamente. Então, a preocupação do Papa em primeira instância, a questão da evangelização e a questão, vamos dizer assim, de defesa desse espaço para a humanidade, né, e a defesa das etnias, né, que lá vivem, né, as diversas tribos indígenas, especialmente porque eles estão mais vulneráveis, né. Mas essa preocupação não é uma preocupação recente, né, que surgiu do começo do ano para cá. Já é uma preocupação que vem de muitos e muitos anos, né. Então, inclusive, quando houve a Conferência de Aparecida, foi lá ainda o Papa Francisco, ainda como bispo, né, arcebispo da Argentina, né, Dom Bergoglio, né, na época ainda, ele já ouvia o relato dos outros bispos que vivem na Amazônia. Então, naquela época, ele já estava sensibilizado, né? E agora, como Papa, ele tem essa oportunidade, né, de organizar todo um trabalho específico para essa região. São várias realidades que se apresentam lá, minha gente, e uma das principais, talvez a primeira de todas, é esse cuidado do missionário com a questão da inculturação, né? Tanto para um lado quanto para o outro, tanto para a questão do catolicismo, né, quanto para a questão da imposição de uma realidade cristã sobre as realidades locais, né? Por que a gente está dizendo isso? Porque historicamente a gente já tem aí um passado recente do Brasil, quando a gente tem relatos de situações trágicas envolvendo esse contato do homem branco com as comunidades locais. Hoje, em menor número, os índios ainda estão lá, mas não só os índios, as comunidades ribeirinhas, a situação em que se vive. Então tem todo um cuidado no que diz respeito a esse contato da igreja com as pessoas de lá, para levar-se o evangelho, mas não desconfigurar a pessoa de quem ela é. Isso é importantíssimo, né, Luciano? Importantíssimo. A gente precisa conhecer, respeitar, dialogar, né, e até mesmo valorizar, né, olhar para o que o outro tem também de contribuição para a minha vivência de fé. Então, assim, é um cuidado que eu tenho certeza que Cristo assim o quer, né? Porque ele também encarnou, né, numa determinada realidade, né? A gente muitas vezes até se esquece, mas Jesus era judeu. Né? O cristianismo veio depois dele, né? A organização da igreja, né, com ele ali. Mas assim, ele era judeu, então ele encarnou numa realidade, né? E ele, apesar ali de alguns confrontos que na realidade até, se a gente for parar para pensar, ele olhava, né, para uma religião opressora, né, e ali ele pregava o amor, né. Então a gente também tem que ter esse olhar, né, olhar com amor, um evangelizar com amor, né, valorizando e respeitando. Não dá mais para a gente impor, né. Eu acho que a principal evangelização se dá pelo testemunho,
né? E quando eu não tenho essa experiência de ser missionário, né? E respeito muito aqueles que têm essa disponibilidade, essa disposição. Quem sabe um dia, né, eu consiga... A Glória foi com 60 anos, hein? Ainda tem tempo para Ainda pensar. Tem tempo, espero ir antes, né? Mas assim, quem sabe um dia eu tenha ter a graça dessa experiência de entrar nesses locais tão remotos, tão difíceis, né? Onde não se tem celebração eucarística, né? Como nós temos aqui, né? Aqui nós temos a graça, muitos, né, ouvintes, né? A nossa diocese, né, uma diocese abençoada, porque você tem missa todos os dias, né? Se você não tem... Várias. Várias, não é? Então, assim, e lá as comunidades são tão distantes uma das outras que você não tem Eucaristia, né? Por meses. Por né? meses, às vezes até anos, né? Quando vai se administrar os sacramentos, junta todas as comunidades distantes, o padre fica ali 2-3 dias e faz aquele batizado em série, casamentos em série, né? Porque ele só vai voltar, sabe-se lá quando. 2 anos depois. Né? Exatamente. Então, nesse sentido, diante desses desafios, né, devemos pensar novas formas de evangelizar. Né? E daí vem essas questões, né? Quem sabe, não que isso vai ser imposto pelo Papa, justamente o Papa quer o contrário, ele quer abrir a discussão. Né? Então vamos abrir a discussão. Será que homens casados de vida exemplar não poderiam assumir também o ministério de forma extraordinária, de forma extraordinária, até porque... Até já houve um anúncio nesse sentido agora esses dias também, né? Dessa possibilidade. Não sei se ele colocou já como uma possibilidade para o sínodo ou se ele já... Então, isso vai ser discutido dentro do sínodo. Ok. Será que discutido. É um ponto importantíssimo, Isso. essa realidade, né? Exatamente. Então a gente tem que pensar essas questões, né? Até porque não é dogma de fé. Né? A questão do sacerdócio celibatário não é um dogma de fé. Né? Então, já houve padres casados na história da igreja, principalmente lá no começo. Né? Existem, por exemplo, a igreja do Oriente, né? Onde se existe sacerdotes casados. Né? Então, será que principalmente nessas realidades de mais difícil acesso, né, de periféricas, a gente não poderia pensar uma nova forma de estar presente, inclusive para disponibilizar Jesus Eucarístico para essas comunidades? Né? Então, são coisas, gente, aqui é importante a gente fazer uma ressalva, né? Quem está ouvindo a Rádio Mensagem agora, está ligando a rádio agora, a gente está conversando com o Luciano Machado, que está falando um pouquinho também do que deve ser o sínodo convocado pelo Papa Francisco para a Amazônia, que acontece em outubro no Vaticano. Esses pontos que o Luciano está colocando, a gente tem que ter muito cuidado em ouvir e principalmente em repetir isso, em replicar, porque não se trata de uma questão de relativização da fé, dos dogmas, né, de tudo que a gente tem hoje, da tradição. Não é essa a questão. A questão são situações extremas, pontuais, de carência de evangelização. E digo mais, que nós sabemos, até pelo Padre França e outras pessoas que nós convivemos, que têm contato com a missão amazônica, que os evangélicos e outras denominações estão chegando. Né? Eles estão chegando e estão levando a verdade de acordo com a religião deles, né? E estão fazendo esse trabalho. Então a igreja também tem que se esforçar para dar uma resposta dentro daquilo que a igreja precisa naquele momento, né? Então são várias realidades ali que se aprende. Tem essa situação também ali, né, Luciano? Sim, exatamente. Então essa questão do desafio, né, da presença da Igreja Católica nesses meios, né, tão de difíceis acesso, né? Então, frente também, não é uma questão de competitividade, nada disso, né? Mas é uma questão da gente estar presente como Igreja Católica nesse território tão desafiador. Então, como que a gente pode estar presente com os nossos sacramentos? Né? Os sacramentos existem na nossa igreja, né? Então, assim, como que a gente vai estar presente lá com os sacramentos, que é uma riqueza tão grande para a vida espiritual das pessoas, né? Então, os sacramentos só podem estar onde o sacerdote está, né? Exatamente. Então, a gente precisa pensar como chegar nesses locais, nessas comunidades, né? Então, precisa ter mais diáconos, quem sabe,
né? Com autorizações especiais, né? Especiais. Isso tudo vai ser estudado com muito carinho pelo Papa Francisco. Exatamente, e acho que isso é algo que a gente tem que frisar. Vai ser pensado por todos os bispos, vai ser discutido, não se tem nada certo, né? O Papa está colocando, vamos pensar sobre o assunto? Até porque é um clamor das próprias comunidades também. Quem vai lá no Vaticano em outubro são os bispos desses 9 países que estão com seus territórios na região amazônica, né? Isso. Eles que vão. Por exemplo, os bispos do Sudeste nem vão. Não. Ah, legal, são bacana. Só os que estão ligados à Amazônica. Olha só, gente, para vocês verem. Então são bispos que já têm esse coração missionário, né? Os bispos que estão nessa região já têm essa abertura de coração. Então, ninguém melhor do que eles para dar esse retrato, né, nu e cru ali para o Papa Francisco da situação atual. Então, só para antes da gente fechar esse bloco, Luciano, se você me permite, esse sínodo ele foi convocado há 3 anos, correto? Acredito que sim, não tem essa informação. Mas já foi um tempinho atrás, né? Não foi agora. Então, ele vai acontecer agora em outubro, lá no Vaticano, mas já faz um tempinho que foi convocado. A ordem de discussão é a seguinte: é um projeto eclesial, que vai ser discutido no Vaticano, cívico e ecológico. Nessa ordem, né? Eclesial, cívico e ecológico. Mas, em primeiro lugar, eclesial. A gente está falando isso por conta de toda a discussão que se fez recentemente em relação à Amazônia, né? Os dados de divulgação também de desmatamento, né? Questionados pelo presidente Bolsonaro, né? Resultou, inclusive, na demissão do diretor do INPE aqui em São José dos Campos. Então, a igreja, neste momento, já havia se organizado para o sínodo, mas a prioridade lá é eclesial. É claro que perpassa a questão da preservação, é claro, óbvio, mas num primeiro momento a realidade, a discussão, a prioridade é eclesial. São os desafios da evangelização. Inclusive, Papa Francisco fala, né, em plasmar uma igreja com um rosto amazônico, né? Então, pensar uma igreja para essa realidade. Maravilha. A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando mais e entendendo mais também esses 2 eventos diocesanos que acontecem em comunhão com o Papa Francisco. É a Semana Vale Paraibana de Estudos sobre a Amazônia e o Pró-Sínodo, já aí trazendo alguns assuntos que devem ser discutidos em outubro no Vaticano com os bispos da região amazônica. Voltamos já já. Estamos apresentando Diocese em Movimento. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Diocese em Movimento. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. De volta com o programa Diocese em Movimento, hoje conversando com o Luciano Machado, que é da Comissão Socioambiental da Diocese de São José. Nós estamos falando de 2 eventos pontuais que acontecem agora em setembro. A Semana Vale Paraibana de Estudos sobre a Amazônia, de 23 a 27 de setembro, e também o Pró-Sínodo Amazônico, de 28 a 29. São eventos diocesanos que já fazem essa comunhão com o Papa Francisco no Sínodo da Amazônia, que acontece no Vaticano em outubro. Essas questões todas envolvendo a Amazônia, nós temos, antes que eu me esqueça, já vou abrir o bloco falando disso. Nós temos a programação da Semana Vale Paraibana, que foi feita pela Comissão Socioambiental. Eu queria que você passasse para a gente essa programação, Luciano. Sim, sim. Essa Semana Vale Paraibana de Estudos sobre a Amazônia, ela foi construída também, né, junto com a Universidade do Vale do Paraíba. Então, ela está também, vamos dizer... próxima do ambiente universitário, né? Sim, sim. Mas ela também é coautora, vamos dizer assim, acho que essa é a palavra, né? Dessa semana de estudos, porque é um ambiente acadêmico, nós estamos trazendo vários pesquisadores dos institutos de pesquisa da nossa região para falar de suas pesquisas sobre a Amazônia. Então, nós que somos daqui, né, da região de São José dos Campos, nós temos vários institutos de pesquisa que faz pesquisa de ponta, pesquisas que têm desdobramento no mundo todo, né? Porém, nós que moramos aqui não conhecemos o que é produzido na nossa região, o que é produzido nesses institutos de excelência, né? Então a ideia era justamente aproximar a comunidade dessas pesquisas, né? Para que a gente pudesse realmente entender as realidades socioambientais da nossa
da nossa Amazônia. Você sabe, Luciano, antes de você falar a programação, aí a gente já vê também um retrato mesmo da igreja, que é no sentido de que todas as vezes que a igreja tem que pisar num campo que não é necessariamente um campo eclesial, ela acaba conclamando essas pessoas que entendem daquele assunto para falar disso com propriedade. E é isso que acontece na semana, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente quer entender o que acontece hoje na Amazônia, o que se dá do ponto de vista da biodiversidade, né? Quais são os desafios, tanto que o tema são desafios e corresponsabilidades, né? A relação para a gente poder entender as relações de interdependência dos biomas. Então a gente precisa de pessoas muito capacitadas, né, para poder explicar isso para nós. E um dos desafios, inclusive, é passar isso de uma forma mais didática, de uma forma mais compreensível. Então, estamos orientando os pesquisadores para que eles possam ser bastante acessíveis, né, no ponto de vista de passar o conhecimento, né, para que a gente possa, inclusive, ter argumentos mais sólidos, né, para quando nós formos defender a Amazônia e os riscos que ela está sofrendo, a gente ter esse embasamento muito bem calcado, né, com indícios científicos, né, que foram provados através aí de uma base de estudos muito sólida, né. Isso é importantíssimo, né? A ciência, a nossa igreja, a instituição, eu falo aqui sem medo de errar, é a instituição no mundo que mais tem prêmios Nobéis de ciência. Né? A Igreja Católica é uma igreja que anda de mãos dadas com a ciência. Né? Então, isso é importantíssimo, a gente nunca pode perder essa referência, é uma característica da fé. Então, a fé, mais uma vez, dá resposta nessa oportunidade no âmbito local. Luciano, passa para a gente essa programação, então, que eu estou curioso para saber quem é que vem na semana. A semana vai acontecer na Univap, né? Isso, lá no campus Urbanova, no auditório do CEPLAD. Então, vamos começar aqui. Na segunda-feira, dia 23 de setembro, teremos a solenidade de abertura, inclusive com a presença de Dom César, né? E a primeira palestra será com a doutora Luciana Gatti, do INPE. A palestra dela é sobre o efeito das alterações na Amazônia e o seu papel no balanço global de carbono. Então, essa pesquisa é uma pesquisa que, inclusive, ela foi capa da mais prestigiosa revista científica do mundo, completamente, se não a mais, uma das mais, que é a Nature. Então, a doutora Luciana Gatti, junto com a sua equipe, que, inclusive, tem parcerias com várias instituições, várias universidades estrangeiras. Então foi uma rede de pesquisadores, né, mas ela é a líder. Foi capa dessa prestigiosa revista em 2015. Então quem é da área de ciências, principalmente, sabe o que o quanto é difícil você conseguir ter a sua pesquisa publicada nessa revista, ainda mais ser capa de revista, né? A sua pesquisa foi capa da mais prestigiosa revista da área de ciências. E a doutora Luciana trabalha aqui em São José dos Campos. E agora pergunto, quantos de nós que estamos ouvindo a Rádio Mensagem sabia disso? Né? Então a ideia é justamente essa, aproximar a nossa comunidade local daquilo que é produzido nos nossos institutos de pesquisa aqui na nossa região. A segunda palestra nessa noite será com o Frei Marcelo Toyansky. O Frei Marcelo, a palestra dele será Por uma Ecologia Integral. Então o Frei Marcelo vai falar sobre o conceito de ecologia integral presente na encíclica do Papa Laudato Si, mas também a ecologia integral do ponto de vista de outros autores, como que esses conceitos se dialogam, conversam, né? E o Frei Marcelo tem uma grande atuação também como coordenador do Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação na Ordem dos Frades Capuchinhos. Então ele é o coordenador nacional dessa atividade, né, do Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação da Ordem dos Capuchinhos aqui no Brasil. Então é ele que vai
ministrar essa palestra. Então essas duas, uma palestra mais técnica e a segunda palestra mais aí dialogando com a nossa teologia, com o nosso conhecimento, vamos dizer assim, acadêmico, não só acadêmico, mas também da parte teológica, né? Acadêmico-teológica, vamos dizer assim. Na terça-feira, dia 24/9, nós teremos a palestra Desmatamento, Incêndios Florestais e Secas Extremas da Amazônia, com a doutora Liana Anderson, do CEMADEM. O CEMADEM é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Ela vai falar sobre essa questão das secas, né, do processo de desertificação da Amazônia, né, que é algo que está acontecendo, né, a questão dos incêndios na Amazônia. Então ela vai trazer toda essa realidade. E a segunda palestra é sobre recuperação de áreas degradadas na Amazônia brasileira, com o professor Adriano Bressani, da Unesp, do curso de Engenharia Ambiental aqui de São José dos Campos. Então são duas palestras também muito interessantes. Uma falando sobre essa crise da desertificação, dos incêndios, e uma outra pesquisa falando sobre como recuperar essas áreas, né, degradadas. Na quarta-feira, a palestra Pequenas Cidades da Amazônia, o paradoxo entre sustentabilidade ambiental e realidade urbana. E aqui é um ponto bem interessante, né, Ana? Porque quando a gente fala de Amazônia, a gente só lembra de florestas, rios, né? A gente esquece das cidades, esquece do fenômeno da urbanização também presente nesse território. E como que isso impacta, né, o bioma amazônico, quais são os desafios em relação a se ter cidades nesses espaços, né? Então, essa pesquisa vai ser relatada pela professora Sandra Costa, que é da Univap, e ela já tem ela vai fazer um relato aí de mais de 10 anos de pesquisa nessa área, né? Então também é uma realidade muito importante pensar o urbano, né? O urbano na realidade amazônica. Na quinta-feira, dia 26/9, nós teremos a primeira palestra sobre... Aqui a gente já parte um pouco para a área de educação ambiental. É a palestra Escolas Ribeirinhas Sustentáveis. O caso de Caravari e Santarém. Então, quem vai falar sobre essa experiência, né, de estar presente nessas escolas com um modelo de escola sustentável é a doutora Raquel Trageber, que também é do CEMADEM Educação. Então é um projeto que está sendo feito com financiamento do governo federal, de se levar um novo modelo de escolas para essas realidades. Então é bem interessante, principalmente para os pedagogos, né, para quem é da área de educação. Em seguida, né, ainda no dia 26, nós teremos um estudo socioeconômico da transição ribeirinha de sistemas agropecuários para sistemas agroflorestais. Então, é mudar a forma de se ter o cultivo na área amazônica, né? De sistemas agropecuários mudar para sistemas agroflorestais. Então, muito interessante também essa pesquisa, relato dessa pesquisa, que será feita pela professora Maria Angélica Torniolo, da Univap, né? Uma grande pesquisadora, trabalhou vários anos na TNC, que é uma ONG muito prestigiada, e ela vai trazer esses dados, né? Porque é muito importante. Como pensar a sustentabilidade da agricultura na Amazônia? É possível? Então ela vai relatar isso para nós. E na sexta-feira, para a gente fechar essa semana aí com chave de ouro, nós teremos a palestra A Amazônia e a Mudança do Clima, uma via de duas mãos, pela professora Thelma Krug. A professora Thelma Krug, ela é uma pesquisadora do INPE, mas hoje ela ocupa a vice-presidência do IPCC, que é o painel intergovernamental para mudanças no clima,
né, que é um fórum de vários países para se pensar a questão das mudanças no clima e que geram aqueles relatórios que depois são estudados nas COPs, nas conferências para o clima, né? Então, eu acho que assim, é uma honra para nós brasileiros. Temos a vice-presidente do IPCC, né? Uma mulher, né? Ela é de São José. E mora aqui em São José Olha dos que Campos. demais. Mora aqui em Ela São é uma José. autoridade no assunto, vamos dizer assim, né? Exatamente. Uma profunda conhecedora de décadas dessas informações. Né? Sim, uma matemática, ela é da área de matemática e tem, né, pesquisadora sênior do INPE e foi convidada para ocupar essa vaga tão importante que é a vice-presidência do IPCC. E mulher, né? Eu acho isso muito bacana. Uma coisa que chama a atenção nessa programação, Ana, é que quando a gente bate o olho aqui na nossa programação, a grande maioria aqui, 7 pesquisadoras são mulheres. Essas pessoas, Luciana, elas são todas daqui da região do Vale? São todas aqui do Vale. Não tem ninguém de fora? Só o professor, o Frei Marcelo, que é de Piracicaba. O resto, né? É tudo prata da casa. Tudo prata da Quer casa. dizer, a gente tem tido aí várias autoridades no assunto que estão aqui, que são filhos da terra, assim. Tão longe da Amazônia. Não sei se necessariamente eles nasceram aqui, mas né? atuam aqui de alguma moram forma. Aqui, que legal. E atuam aqui nos institutos de pesquisa. Aqui. Quer dizer, isso facilitou até a realização do evento, né? Sim, com certeza. Porque era isso a nossa intenção. A nossa intenção é essa. Nós temos excelentes institutos de pesquisa, né, que produzem pesquisa de ponta, que influenciam políticas mundiais, né, com conhecimento sólido, e que a nossa comunidade, que é vizinha desses institutos, não conhece o que é produzido aqui. Né? Então, até para a gente poder entender o que se passa na Amazônia e defender, primeiro você precisa conhecer. Entender, né? Precisa conhecer. E a gente, que o Luciano está falando, a gente aqui, né, até o nosso público, né, e muita gente está ouvindo, a gente entende zero, né, gente? A gente é leigo total. Então, é uma oportunidade única da igreja de uma discussão séria. Vocês veem aí na fala do Luciano o quão sério é o trabalho da Comissão Socioambiental, né? Que não é um trabalho só no sentido de militância, na verdade não é nenhuma militância, né? Porque tem um sentido evangélico, né? Então a militância fica para o evangelho, Exatamente. né? Mas não para a questão amazônica. A questão amazônica entra no sentido do que o Papa Francisco alerta, que é a questão da casa comum. A casa é essa aí que nós temos mesmo. Ou a gente melhora o jeito que a gente vive, ou a gente melhora o jeito que não tem outra. A hora que estragar, a hora que... vai fazer o quê, né? Então, são várias e várias realidades que se apresentam, desde o consumo consciente, né? Tudo que a gente está falando, né? Como que a gente vai alimentar esse povo todo no futuro, né? Transgênicos, né? Essa questão do consumo até de roupa, né? Combustível, gás, gente, tudo é uma coisa só, né? Não é só a Amazônia, é tudo. Tudo está interligado. Tudo está interligado, né? O Papa fala várias vezes na encíclica Laudato Si. Tudo está interligado, exatamente. A gente vai a um rápido intervalo, porque na volta o Luciano vai falar com a gente de um evento que acontece na sequência desse, que é a Semana Vale Paraibana de discussões sobre a Amazônia, de estudos sobre a Amazônia, que é justamente aí sim um apelo mais forte para a questão eclesial. Ele vai trazer essas informações para a gente. Voltamos já já. Estamos apresentando Diocese em Movimento. Programação de qualidade é aqui. Mensagem. Voltamos a apresentar Diocese em Movimento. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. De volta com o programa Diocese em Movimento. Hoje a gente está recebendo o Luciano Machado, que é da Comissão Socioambiental da Diocese. Ele está falando de 2 eventos pontuais, que é a Semana Vale Paraibana de Estudos sobre a Amazônia e o Sínodo Amazônico, que acontece na sequência da semana, nos dias 28 e 29. O Luciano já deu aí o cronograma da semana, vai ser uma semana riquíssima do ponto de vista de conhecimentos mesmo em relação ao clima, à Amazônia, mas tudo que envolve aí a questão da sustentabilidade e também da ecologia integral. E
agora ele vai falar com a gente sobre o pró-sínodo. Eu fiquei curiosa para saber por que pró-sínodo e não pré-sínodo. Não entendi essa parte. Pró-sínodo porque é em prol do sínodo. Ah, tá. Vamos dizer assim, né? Em colaboração ao sínodo, né? Foi nesse Em comunhão, sentido, né? Em comunhão, Ah, legal. né? Tanto que nós colocamos aqui como slogan, né? Diocese de São José dos Campos em sintonia com o Papa Francisco. Né? Então, é esse desejo mesmo de comunhão, de sintonia, né? De proximidade, enfim. Então, a gente quer também discutir aqui, mesmo distante da Amazônia, né? Nós estamos aqui no sul do país, né? Região sudeste, como o que acontece, o que está sendo discutido lá em relação para a Amazônia, tem a ver aqui comigo? Sim ou não? Né? Acreditamos que tem muito a ver, né? Não só aí de como nós podemos ajudar nesse processo de evangelização, como nós já temos, né, uma história, né, de 20 anos, né, Ana? 25. 25 anos de presença, de missão na Amazônia. Vamos falar sobre isso, inclusive. Né? Haverá um momento específico para esse relato. Luciano, mas tira uma dúvida aqui para mim. Vocês têm acesso já ao que vai ser discutido no sínodo em outubro? O cronograma dos dias lá? E se tem, isso influenciou no planejamento do pró-sínodo local aqui na Diocese? Na realidade, a gente quer aproximar a nossa comunidade, né, do que vai ser discutido lá. Mas então, vocês já sabem, mais ou menos. Tem algumas pautas, então, que a gente até comentou a questão dos homens ordenados, né? Isso, tem o documento que chama Pro Laboris, né, que está inclusive no site da Repam. Então, a gente pode acessar esse documento e lê-lo. Né? Então, quem tiver curiosidade pode acessar o site da Repam e acessar esse documento de trabalho. Né? Nós teremos palestras no nosso encontro justamente para contar como que foi a construção desse documento, como que se deu isso. Né? E para isso, vamos entrar já direto na nossa programação, que daí a gente vai contando como que vai ser essa explanação geral, né, do sínodo, para nós entendermos o que é o sínodo. Então, no dia 28 de setembro, no sábado, pela manhã, nós teremos a palestra Por uma Consciência Planetária no contexto do sínodo para a Amazônia, com o irmão Afonso Murad, né? Então, ele é um teólogo da área de ecologia e ele vai falar sobre essa questão mesmo de como que esse sínodo também pensa as questões voltadas para o cuidado com a casa comum. Né? Então, ele vai nos introduzir, né, a própria Laudato Si também, como que a Laudato Si influencia o próprio sínodo, né? A construção dos documentos do sínodo e tudo mais. Isso na parte da manhã do sábado, das 9 às 12 horas. Bom, é importante a gente falar também que, antes de eu continuar, que o evento pró-sínodo vai acontecer no Colégio Nossa Senhora Aparecida, aqui no centro de São José dos Campos, que inclusive é um colégio franciscano, né? As irmãs franciscanas do Sagrado Coração de Jesus. Então, a gente tem um trabalho conjunto que já está acontecendo desde o início do ano, né, a Comissão Socioambiental e o Colégio, e durante o evento do pró-sínodo será um momento de culminância. Então haverá uma feira de atividades dos alunos em relação à Amazônia, uma feira cultural. Então os alunos do colégio eles vão apresentar toda a visão, todos os estudos que eles tiveram em relação à Amazônia ao longo do ano. E daí, nessa parte da manhã do sábado, além da palestra, nós teremos também essa feira cultural com, né, a exposição aí dos trabalhos dos alunos. Então, haverá um intervalo no meio da palestra, onde as pessoas vão poder tomar um cafezinho e também prestigiar a mostra cultural sobre a Amazônia dos alunos do Colégio Nossa Senhora Aparecida. Bom, no período da tarde, nós teremos a palestra Da Amazônia a Roma, o desafio de sermos uma igreja sinodal em saída na defesa da casa comum.
Quem vai dar essa palestra é a teóloga Moema Miranda, né? Então ela, inclusive, é assessora da Repam, né? Ela também já, né, ela tem participado muito de perto da construção desse documento do Papa, que está indo para Roma, vamos dizer assim, né? E já esteve em Roma também várias vezes, é uma pessoa muito capacitada. Quem é do franciscanismo, né, quem conhece as ordens franciscanas, quem tem mais intimidade, já conhece a Moema Miranda porque ela é formadora da comunidade franciscana nacional. E ela vai estar aqui com a gente no sábado à tarde. Daí nós encerramos às 17 horas. No dia 29, nós teremos a palestra, que na verdade não vai ser bem uma palestra, mas será um momento de partilha sobre missões na Amazônia, testemunho do Conselho Missionário Diocesano e congregações religiosas. Então estará lá o COMID, na presença do COMID, a Glória, né, do COMID, e também as congregações religiosas, especialmente aqui falando de São José dos Campos, as pequenas missionárias de Maria Imaculada. Então, para quem tem acompanhado, já sabe que existe o barco, né? O barco Papa Francisco. Parece que a gente está sonhando. A gente até falou disso, né? Não parece que não é verdade? Não, eu falei, gente, não é possível, e é verdade. Eu perguntei isso para a irmã, eu falei, irmã, me perdoa, mas parece que não é verdade. Parece que é montagem. Não é montagem, né, Luciana? É verdade. Sim. Então temos a presença desse barco, que é um barco hospital. Gigante, né? Gigante, visitando as comunidades ribeirinhas. E temos as irmãs missionárias lá, né, atuando que são de São José. Que são de São José. Então haverá lá um relato, se eu não me engano, é a própria Madre Geral, a irmã Sandra. A irmã Sandra Nicolini, isso mesmo. Ela vai estar lá relatando esse processo, esse testemunho que enche os nossos corações e olhos de lágrimas também, né? Emociona. Então ela vai estar lá junto também ali com outras congregações religiosas que estão sendo convidadas e os leigos, né, junto aí com o COMID, falando aí da nossa presença, a nossa responsabilidade, como que a nossa diocese está atuando lá nos rincões da Amazônia, porque pouca gente conhece, não é mesmo, Ana? A gente não tem muita ainda, não consegue dar muita visibilidade para essa ação, né? A ideia é essa, nesse momento, no domingo de manhã. Ao final do domingo, no final da parte da manhã no domingo, a partir das 11 horas, nós teremos a palestra Nossa Missão Cotidiana no Cuidado com a Casa Comum, com o frei franciscano Nilo Agostini. Então nós vamos falar de missões na Amazônia, mas e a nossa missão aqui? E a nossa missão cotidiana aqui no Cuidado com a Casa Comum, como é que fica, né? Então ele vai desenvolver essa temática aí no final da manhã. Aí vocês param para o almoço. Paramos para o almoço. Deixa eu contar uma historinha aqui antes dele seguir com essa história. Esse pessoal da comissão é muito corajoso, tá, gente? Porque eles são do tipo, mesmo pensamento que eu tenho. O não a gente já tem, a gente vai atrás do sim, né? É mais ou menos assim que aconteceu nesse evento aqui, a providência de Deus, é claro, né? E tem uma pessoa muito especial que vai estar nesse evento, que o que aconteceu? Quando o Santo Padre, nós tivemos o conclave, né, que elegeu aí o Santo Padre Papa Francisco, eu sei que essa pessoa chegou para ele e falou a seguinte frase: não se esqueça dos pobres. E foi justamente essa frase que motivou a escolha do nome de Jorge Mário Bergoglio para Francisco. Foi a frase dessa pessoa. E essa pessoa vai estar nesse evento em São José dos Campos. De quem eu estou falando? Dom Cláudio Rumes. Não acredito que ele virá. Sim. Como que foi isso? Conta pra gente. É assim, a gente sonha. Tudo que está na nossa, vamos dizer, que a gente um dia concretiza é porque antes a gente sonhou antes, né? A gente primeiro sonhou, daí as coisas se concretizam, né? Então,
Que é um homem muito ocupado, né? Muito ocupado. Só para dar uma noção aqui para o nosso ouvinte, gente, a gente está falando do relator geral, ele é o relator geral do Sínodo Pan-Amazônico. Esse que vai acontecer lá no Vaticano, ele é o relator geral. Então vocês imaginam, em setembro, quanto ocupado ele não vai estar. E mesmo assim, optou em vir. Aceitou o convite, com muito carinho, gratidão. Ele foi, inclusive, né, ele escreveu, parabenizo a Diocese de São José dos Campos e sim, aceito o convite para estar presente. Então ele estará presente conosco no domingo à tarde, com a missa às 15 horas, a missa de encerramento do evento. E para nós é uma alegria, eu acho que eu posso dizer sem medo aqui de errar que vai ser um momento histórico para a nossa diocese. Eu acho que talvez um dos momentos mais importantes para a comissão, até aqui nessa curta história, né? Com certeza. Eu acho que eu arrisco dizer que é um momento assim ímpar para vocês, né? Sim, para nós e eu acredito para a própria diocese mesmo, né? Poder receber uma pessoa tão próxima do Papa Francisco, né, amigo do Papa Francisco, pessoal, né, com toda a sua história de vida, né, foi cardeal, hoje é cardeal emérito de São Paulo, né, foi bispo de Santo André, né, quando ele saiu, o Dom Nelson entrou no lugar dele, né, então assim, depois ele foi em Roma, ele trabalhou também auxiliando em alguns trabalhos internos lá no Vaticano, e hoje ele foi agora, né, nomeado pelo Papa como relator do Pró-Sínodo, né? Então uma pessoa com uma bagagem fantástica, né, uma liderança da nossa igreja, né, reconhecida mundialmente. É uma pessoa que quando fala é ouvida, né? Sim. Ele tem muita voz, né? O Dom Cláudio Umes. Sim, eu lembro uma vez que eu tive uma oportunidade de assistir uma missa dele num evento, um congresso da Renovação Carismática, isso em 2009, por aí. E ele... 2009? Não, 1999, perdão. Já faz um tempinho. Já faz um tempinho. Foi em só 20 anos. Só 20 anos, lá em 99. Foi um congresso da Renovação Carismática, foi até em Guaratinguetá. Naquela época eu participava bastante ativo da renovação. E ele celebrou a missa. E ele, por ser arcebispo de São Paulo, ter trabalhado no ABC, a gente até imaginava, não, ele vai fazer uma fala mais contundente para o lado social. Ele foi tão afetuoso, sabe, que eu naquela hora nunca esqueci disso. Ele falou assim, a renovação carismática se debruça, um dos pilares é a intercessão, né? Se cultiva muito interceder. Então, o que eu tenho para pedir para vocês é rezem, intercedam pela igreja. Ele não pediu outra coisa. Ele não falou, olha, faça isso, faz aquilo, muda a sua forma de pensar. Não, ele falou assim, rezem pela igreja. Já que é assim que vocês são chamados, rezem. Isso. E você vê assim na simplicidade, né? Na cultura que ele tem absorvida, o quanto ele consegue enxergar a totalidade, né, Luciano? Acho que é isso, né? Sim, uma dificuldade para os nossos tempos, né? Ter essa visão de empatia e de visão mesmo, né, da realidade. Isso. E acho que não é à toa que ele tem toda essa sensibilidade agora também para a gente pensar a realidade amazônica e pensar quem é essa comunidade, quem são essas comunidades, porque são muitas comunidades. Muitas né? realidades. Muitas realidades. E quem sou eu para impor? Né? Quem somos nós para impor? Então vamos conhecer, né? E vamos valorizar o que elas têm de melhor. Incrível. O nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Hoje foi um programa lindo, né, gente? Que bacana. A Comissão Socioambiental da Diocese é algo muito novo aqui na nossa Diocese. E trazer o Luciano aqui para falar de um evento de tamanha relevância, né? A gente só fica muito feliz e agradece aí a generosidade. A gente sabe que não foi fácil esse caminho, né? Mas o trabalho semeado por ele e outras pessoas envolvidas já está dando uns frutos. E um dos frutos são esses 2 eventos que acontecem nessas semanas
de setembro. Então, a partir do dia 23, lá na Univap, a gente vai ter então a Semana Vale Paraibana de Estudos sobre a Amazônia. A participação ela é gratuita, tá, meu povo? Vocês podem participar. Tem aí um site para inscrição, locado no Facebook da Diocese de São José dos Campos, no site da Diocese, o link está lá disponível também. É só entrar e fazer a inscrição até para ajudar os organizadores a se programarem, né, Luciano? E na sequência tem o Pró-Sínodo, precisa se inscrever também, não? Também. Já é outro link, mas está disponibilizado os mesmos locais, né? Bacana. E uma notícia fantástica que é esse Luciano vai trabalhar muito agora, em setembro e outubro. Eu acho que ele vai pegar as férias dele e vai fazer essa viagem, né? Quer dizer, descansar, não vai nem descansar. Porque ele vai lá para o Vaticano, minha gente. Ele vai estar no Vaticano junto às pessoas que vão estar lá próximas ao sínodo. O sínodo é dos bispos e do Santo Padre. Mas vários eventos paralelos vão acontecer para os leigos, para as pessoas que vão estar lá. E o Luciano vai estar lá e vai estar trazendo informações para a gente com o jornalismo da Rádio Mensagem, né, Luciano? Isso. Eu estarei fazendo o 3º módulo do curso de Ecologia Integral na Universidade Antoniano. E, coincidentemente, né, mas acho que foi algo meio provocado também pela própria universidade, né, será ali também coladinho com o sínodo. Na verdade, no período do sínodo. Né, então, o curso vai ser de 5 a 15 de outubro. Eu chego lá no dia 2 e fico até o dia 20. Então, um pouquinho antes e um pouquinho depois. E haverá eventos complementares ao sínodo. Está sendo preparado um grande espaço chamado Tenda Casa Comum, onde haverão palestras, exposições, etc. E Roma vai estar assim, vai virar uma pequena Amazônia. Uma pequena Amazônia. Vai virar uma pequena Amazônia. Mas vai virar pelo menos no pensamento, né? Eu fico imaginando, gente, o Santo Padre, né? Que já é uma pessoa idosa, e as outras pessoas como o Luciano, como eu, que ficam falando da Amazônia, a gente fica imaginando aqueles rios que não tem fim, né? Aquelas florestas que não têm fim. E se a gente soubesse o quanto isso é precioso, né? E aí a gente volta para lembrar o quanto isso é precioso. Se você ainda tem dúvida, né, em relação a toda essa questão, lembre-se do primeiro capítulo da Bíblia, de Gênesis, né? Se Deus Pai não está ali descrevendo a própria Amazônia, né, e toda a riqueza da criação, que não tem fim e que é nosso, foi dado de presente, a casa comum é a nossa casa. Se a gente não tomar conta, gente, a gente já está vendo, não vai nem esperar alguns anos, já está vendo muitos reflexos, né? Uma prova disso é o aquecimento global, né? A elevação dos oceanos, né? O derretimento das regiões polares e vários outros reflexos que já estão acontecendo. Então, eu que sou leiga, consigo ver isso com muita clareza. Imagino os ambientalistas que não estão perdendo aí seus cabelos por conta de tudo que está acontecendo, né? Exatamente. Então, a gente reforça o convite da participação, do engajamento de toda a diocese. Você que participa aí das pastorais, movimentos, que você também é um formador de opinião, né? Então, antes da gente repassar uma informação que nos chega, é preciso a gente fazer uma reflexão crítica sobre isso, né? Mas embasada também num conhecimento sólido. Então é isso que a Comissão Socioambiental se preocupa. A gente vai falar sobre as questões que envolvem o meio ambiente e a Amazônia. Eu não posso falar da minha cabeça, né, Ana? A gente não pode sair tirando informação aí do Wikipédia, né? De qualquer... A gente tem que saber a fonte. Então a gente está trazendo grandes especialistas com conhecimento sólido, anos e anos de estudo, né? E que tem um reconhecimento acadêmico, né? Então, são pessoas que se disponibilizaram. Quando nós fizemos o convite e falamos, olha, Papa Francisco está tendo todo um esforço, a encíclica Laudato Si, o pessoal já se abre. Já sabe, eles sabem da intenção. Desarma, né? Desarma. Então foi muito fácil trazer esse público, né, para a nossa palestra, para várias palestras, né, ao longo da semana e no sábado e domingo. Eu só queria ainda, rapidinho para a gente terminar, Ana, eu queria também agradecer, né, todas as pessoas que estão envolvidas.
Todas e todas, né? E principalmente aqui eu queria fazer o nosso reconhecimento, né, às nossas lideranças da nossa diocese, em especial o Dom César, que desde o começo da nossa comissão socioambiental foi muito apoiador, e a gente está caminhando porque a gente tem esse respaldo, esse apoio, e a gente está em profunda comunhão com a nossa diocese. Incrível, gente, ó. Tudo que o mundo precisa agora, né, é gente que dialogue, né, que entenda o lado do outro e faça essa ponte, né. O Luciano e todo o pessoal da Comissão Socioambiental estão seguindo essa linha. Então isso para a gente é um testemunho cristão muito forte, não só para questões religiosas, mas para questões da vida. É esse caminho que a gente tem certeza que é o caminho certo. Obrigado, viu, Luciano? Deus abençoe. Sucesso, viu? Obrigado vocês, a rádio, que a gente sempre tem, né, as portas abertas aqui, e a gente espera então poder contar com todos vocês lá nos nossos eventos, nesses eventos da Diocese. Nos vemos lá. Maravilha. Você fica agora com o Panorama Esportivo, a programação da rádio nesse sábado, e a gente se vê, claro, na segunda-feira, 7h30 da manhã, no Jornal da Mensagem. Um grande abraço, bom final de semana e até lá. Você acompanhou Na Mensagem, o programa Diocese em Movimento.